Em depoimento à CPMI do 8 de janeiro, o ex-chefe de operações da Polícia Militar, Coronel Jorge Eduardo Naime, acusou as Forças Armadas de impedirem a ação da PM nos acampamentos em frente aos quartéis generais. A reportagem de Brasília, Bruno Pinheiro. Após recorrer ao STF o direito de ficar em silêncio, Jorge Eduardo apresentou um atestado de saúde à CPMI. A comissão solicitou uma reavaliação do laudo feita pela Junta Médica do Senado Federal. Antes do resultado chegar, mudou de ideia. O coronel Naime, independente do resultado do laudo, através de seus advogados, dizendo que quer falar. Então vamos aguardar de qualquer forma a conclusão do laudo médico para a gente iniciar nossa sessão. No início da reunião que investiga os atos do 8 de janeiro, confirmou que não estava em condições físicas. Mesmo numa condição mental não muito favorável, eu resolvi vir aqui em respeito a vossas excelências, em respeito ao Congresso Nacional, casa que eu sempre defendi, que eu sempre operei e sempre estive presente nas maiores operações com esta casa, defendendo o Estado Democrático de Direito. Com isso, eu me ponho à disposição dos senhores para qualquer questionamento ou qualquer pergunta que tenha relação aos fatos que são apurados por essa CPI. Muito obrigado a todos e que Deus nos abençoe nesse dia. A relatora, senadora Elisiane Gama, iniciou o questionamento com os atos do 7 de setembro de 2021 até chegar no 8 de janeiro de 2023. E questionado sobre os documentos e riscos de ataques, Jorge foi o comandante da segurança durante a posse do presidente Lula. De acordo com o coronel, no dia 29 de dezembro, uma operação com mais de 400 homens foi montada para desocupar o acampamento, mas a tropa foi desmobilizada após uma orientação. O coronel relembrou a dificuldade dos policiais para atuarem em um local na região do Shopping Center de Brasília. Eu prefiro, infelizmente, ter que responder por patrimônio público danificado do que responder por uma vida de um brasileiro que, de repente, não tinha nada a ver com aquela situação e numa ação atabalhoada da tropa de choque, a gente acabava acertando um inocente. Jorge está preso desde fevereiro. Bom, mais um giro com os nossos comentaristas. Diogo Schelp, não sei se você concorda, mas foi um depoimento marcado pelo jogo de empurra, né? Entre as próprias autoridades que atuaram naquele dia 8. Tiago, agora há alguns casos, algumas pessoas, autoridades oficiais que foram presos depois de 8 de janeiro, mas cuja situação deveria ser revista. O coronel Naime Barreto é uma delas. Ele é um dos PMs mais experientes do Distrito Federal, estava de folga na ocasião em que ocorreu, né, nos dias anteriores, a preparação para os atos de 8 de janeiro, naquele momento em que se esperava que a segurança do Distrito Federal tomasse atitudes, tivesse um planejamento para impedir aquilo que a inteligência dizia que poderia ocorrer. E por causa disso, por estar em folga, acabou recaindo sobre ele uma suspeita e ele foi preso. Mas, quando se analisa os fatos daquele dia, o que se tem de evidências é que ele, né, apesar de voltar da folga para tentar atuar, ele tentou sim cumprir ordens, inclusive cumprir a ordem de deter, né, os participantes, os vândalos daqueles atos, depois que o Palácio do Planalto, o STF e o Congresso haviam sido desocupados. No entanto, há inúmeras testemunhas que mostram isso e também relatos. Quando ele se dirigiu com a tropa de choque para fazer essas prisões, ele enfrentou a resistência do Exército. Então, esse é um outro ponto que merece ser investigado a fundo, que é justamente qual a participação do Exército ou dos comandantes do Exército em tentar impedir, né, que a Polícia Militar pudesse cumprir a sua função, inclusive no Palácio do Planalto. Há outros relatos que mostram também que a guarda no Palácio, que é comandada pelo Exército, também não ajudou os PMs a fazer a contenção do prédio. Então, isso tudo precisa ser investigado e situações como a do coronel Naime Barreto precisam ser analisadas para se ver se não se está cometendo uma injustiça. Então, Naime Dávila culpa o Exército ou responsabiliza as Forças Armadas pela dificuldade da ação da PM no desmonte dos acampamentos em Brasília e culpa o sistema, ou responsabiliza, de inteligência pela dificuldade de reação da PM no 8 de janeiro. Seria injusto a prisão dele?
Olha, Adriana, como o Schelp disse, o caso do Coronel Naime é apenas um de várias prisões injustas que ocorreram sem ausência de critério. Naquela história de prendendo, aí vai formando culpa, julgando as pessoas. Não é assim que se atua no Estado democrático de direito. Prender uma pessoa, cercear a liberdade de uma pessoa, precisa ter uma acusação muito grave. E veja só como começa o questionamento do coronel na CPI. A senadora Elisiane quer começar do dia 7 de setembro, um ano antes do que aconteceu no dia 8 de janeiro. Ou seja, é um absurdo total. A gente tem que parar com essa disputa político-partidária de narrativas e focar no que realmente aconteceu. E uma das coisas que a CPI precisa responder é justamente por que o governo continua ocultando documentos, tratando como sigilo e não expor esses documentos que podem ajudar a esclarecer o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Infelizmente, do jeito que essa CPMI caminha, nós não teremos clareza dos fatos que ocorreram no dia 8 de janeiro e podemos condenar injustamente pessoas que não tiveram um envolvimento naquele dia fatídico. Roberto, você concorda até agora a CPI não trouxe novidade nenhuma? Apenas esse jogo de empurra entre as autoridades? Olha, Tiago, o mais interessante dos depoimentos, dos trabalhos da CPMI até agora foi justamente essa oitiva ontem do Coronel Naime, porque parece haver um esforço gigantesco para desfocar o objeto da CPMI dos atos do dia 8. Começa lá pela oitiva do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal para falar sobre a ação da Polícia Rodoviária Federal nas eleições, ou seja, em 2022. Aí, quando tem, por exemplo, a presença do Coronel Naime, como disse o Dávila, a pergunta é sobre o ano passado. Então, há um esforço gigantesco para desvirtuar. A CPMI é dos atos do dia 8, então precisaríamos focar nos atos do dia 8. O Coronel Naime, ele inicialmente não iria participar, teve inclusive uma tentativa de que isso tivesse o amparo da justiça para que ele não precisasse responder, mas depois decidiu comparecer e eu achei excelente que ele comparecesse porque talvez agora aparecendo alguém se lembre dele, porque ele está preso lá até agora, ficou esquecido na prisão. Alguém que não oferece risco à sociedade, não oferece risco ao processo, não oferece risco de fugir, uma pessoa que tem uma vasta ficha de serviços prestados à segurança pública deveria também estar em liberdade. Acredito que até agora foi o depoimento mais importante da CPMI, que mais contribuiu para a elucidação dos fatos e acredito que diante desse depoimento os parlamentares da CPMI deveriam focar de fato no que é preciso, que são os atos do dia 8, quem esteve lá, quem financiou, quem se beneficiou com isso e quem se omitiu também.